dos hábitos e das crenças, né? A gente acaba muitas vezes tendo situações que a gente não percebe, repetições que a gente não se dá conta. Então, quando a gente vai falar de qualidade de vida, de felicidade, de boas escolhas, de bons resultados, nós precisamos estar atentos, principalmente ao que a gente faz repetitivamente. Por quê? Porque é isso que cria a nossa realidade. Tudo aquilo que eu falo, penso, sinto, ouço, canto, vai gerar uma realidade na minha vida. Muitas vezes nós não nos damos conta do que estamos fazendo. Vira tanta rotina que você faz isso sem perceber. E quando a pessoa vem aqui para terapia e a gente fala, olhe para essa forma de ação. As pessoas falam, mas eu não ajo assim, eu não penso assim. E isso, de certa forma, traz um conforto, porque se eu nego alguma coisa... Boa noite, Kleber, bem-vindo. Se eu não entendo a necessidade que nós temos de olhar para os nossos hábitos, esses hábitos, por repetição, podem se tornar crenças. Porque a gente esquece de uma coisa básica. Nós não somos nosso momento atual. Nós somos nosso momento lá atrás, desde o momentinho que nós nascemos. E tem hábitos que já são tão frequentes na nossa vida que não nos damos conta. Nós não percebemos, nós não nos ouvimos. Boa noite, Alexandre, bem-vindo. Então, o que é importante a gente entender? Começar a ter autoatenção. Começar a observar mais o que estamos fazendo, o que estamos justificando. Porque eu sempre falo que é uma mentira falar que o que te procrastina são suas crenças. As crenças, elas são justificativas para os meus maus hábitos. Então, quem nunca ouviu alguém falando assim? Eu estou fazendo isso porque minha mãe é assim. Eu estou fazendo isso porque a sociedade está assim. Eu estou defendendo isso porque alguma coisa. Então, quando eu crio uma crença que dá uma justificativa, eu começo a me acomodar. De tanto repetir aquilo, vai se impregnando, vai virando uma realidade aquilo para você. Então, a importância da gente se observar, nos observarmos, porque às vezes você tem algum amigo que pode te ajudar. Pergunta para ele, se é uma pessoa que você tem confiança, já se você não quiser fazer terapia, se você tiver confiança, pergunta para ele, o que você percebe que eu mais faço? Qual é um hábito? Porque às vezes a gente tem hábitos de justificar, a gente tem hábito de achar culpados, a gente tem hábito de buscar salvador. Vou dar exemplos. Quando eu quero que... Quando eu não tenho um relacionamento ou eu não tenho amigos... eu justifico porque eu sou triste, porque eu não tenho amigos. Aí eu não tenho amigos porque eu sou triste. E essa repetição me gera uma crença que as pessoas não gostam de mim. Por quê? Porque eu justifico o tempo inteiro. Porque eu não tenho amigos, tá vendo? Eu não tenho amigos. Então, esse tipo de hábito de justificar nos faz ficar presos àquela questão. Um outro exemplo que eu ouço muito aqui. As pessoas falam assim, mas eu não quero muito dinheiro, eu não preciso de muito dinheiro. Ok, mas você tá com dívidas. Se você não tiver dinheiro, você vai pagar como? Não, eu só quero dinheiro para mim sobreviver. Mas a pessoa tá sobrevivendo. Então, eu fico com crenças limitantes de repetição, para atender expectativas ou de quem me criou, ou da sociedade, ou de amigos, ou para fazer parte. E esses hábitos acabam afundando todos no mesmo barco, porque se eu não percebo o meu hábito e eu entro na mesma crença que as outras pessoas, se elas afundarem, eu afundo junto. Então, a importância da gente entender que tem hábitos, comportamentos destrutivos. E são eles que destroem a sua felicidade. Porque eu só vou ser feliz quando o mundo for todo igual. Eu só vou ser feliz quando eu tiver uma BMW. Eu só vou ser feliz. Então, eu estou sempre postergando a minha felicidade. Atrás de crenças e de situações que eu coloco como condições. Então, as crenças, elas vão acontecendo dessa forma, por eu tanto repetir aquilo.
E eu acredito. Se eu deixo de acreditar, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que mudar a atitude. Eu vou ter que mudar o que eu justifico. Eu vou ter que assumir a minha responsabilidade sobre a minha vida, sobre as minhas ações, sobre as minhas escolhas e sobre meus hábitos. E a nossa mente tem uma dificuldade enorme de sair dos hábitos que são prazerosos. Porque quando eu justifico alguma coisa, isso me dá um prazer. Vou dar um outro exemplo. Eu fui na nutricionista, fui na terça-feira. A nutricionista já falou, amanhã você compra as coisas e começa a sua alimentação saudável. Aí você, na quarta, quando você era rodízio do carro, você não foi comprar. Na quinta, eu começo a fazer. Se eu falo assim, na quinta eu começo, eu dou um certo relaxamento pro meu cérebro. E aí eu crio uma crença que amanhã eu começo. Mas não é a crença que segura, é o hábito. É o hábito. A crença só me dá uma ilusão que eu vou fazer. E eu vou postergar. Chega amanhã e vou arrumar uma outra desculpa, uma outra desculpa, uma outra desculpa. É um hábito ter desculpas. Acreditar que é isso que justifica é uma ilusão. Então a crença é uma ilusão que você repete muitas vezes. São hábitos que você repete. De não fazer, de justificar, de esperar. A maioria das pessoas tenta evitar conflito. Ela vai tentar evitar conflito ao máximo. Porque nós viemos de uma geração onde existe uma idealização de tudo harmônico, de tudo perfeito. As pessoas são boazinhas, o mundo é cor-de-rosa, existe o príncipe encantado da Disney. Então, essas ilusões viraram hábitos. Você, desde pequenininho, quantas vezes uma menina brinca com boneca fazendo a historinha de princesa e de príncipe? As festas da criança são de princesa e de príncipe. Já o do menino é de herói, de luta, de guerra. Então, como que uma pessoa que vive no mundo de ilusão, outro no mundo de guerra, vai conseguir se encontrar e ser feliz? É difícil. Por isso, tanto relacionamento hoje em dia, a tolerância é zero, é baixíssima. E a busca pelo próximo, pelo próximo, pelo próximo é constante. Porque ninguém tem o trabalho de ter hábitos que construam uma realidade melhor. E é mais fácil eu crer que a culpa é do outro, que a culpa é do presidente, que a culpa é do meu chefe, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai. E eu não assumo a minha responsabilidade como adulto de fazer escolhas e ter hábitos melhores. E isso vem a crença. Então, antes de existir alguma crença, eu tenho um hábito que eu não faço. Eu tenho uma atitude que é contra a minha felicidade. Ela é destrutiva. E aí eu preciso analisar quais são os meus bons hábitos e quais são os meus maus hábitos. Quais são as coisas que eu faço que me dá realização e me leva para o meu objetivo, e quais são os hábitos que eu faço que eu fico me iludindo que eu estou fazendo alguma coisa. A procrastinação vem dessa ilusão. Eu tenho o hábito de deixar para depois. Qual é a minha crença? Amanhã eu faço. Mas a crença só é um reflexo daquilo que eu tenho o hábito de não fazer. Para mudar, eu preciso tomar consciência do que eu estou fazendo com as minhas escolhas. Toda vez que eu for justificar, eu preciso sair do meu piloto automático e assumir o controle da minha vida. Tomar decisões melhores, me organizar mais, parar de ficar esperando para começar várias horas, sabe? Não prever o que eu preciso fazer. Muitas vezes a sua rotina é repetir hábitos ruins, hábitos destrutivos, pensamentos ruins. E uma coisa que é muito importante a gente falar, não existe no seu inconsciente algo que diga isso é bom ou isso é ruim. Ele vai comparar com o que ele tem lá dentro e vai te dar uma reação biológica, química, que vai ou ataque ou vai para defesa. Se ele acha que não precisa atacar nem defender, é a hora que você relaxa. Então, quem vive em ansiedade tá sempre ou tá atacando ou tá com medo de alguma coisa, fugindo de alguma coisa. Então, eu preciso enfrentar meu inconsciente de maneira racional e questionar. Eu tenho necessidade de ter esse medo? Aí eu avalio. Eu saio do obedecer o que vem automaticamente por hábito na minha vida e começo a questionar, eu preciso fazer essa atitude? Eu vou, amanhã realmente vou começar? Não vou, então eu tenho que começar e criar hábitos novos e vai ser desconfortável. Eu falo para os meus clientes, já aviso, vai ser desconfortável. Por qual motivo? Porque o seu cérebro quer o menor esforço e o melhor prazer. E o maior prazer que ele puder ter.
Então, mudar uma rotina vai ter mais esforço e menor prazer, mas você vai estar construindo com hábitos saudáveis a sua felicidade. Vai estar estruturando melhor sua qualidade de vida. E não só a sua, como das pessoas que convivem com você. Muitas pessoas que fazem terapia com a gente, o Kleber mesmo é uma realidade disso, né, Kleber? As pessoas percebem que quando elas mudam, ao redor delas mudam. Então aí ela percebe o poder que os hábitos dela, das atitudes dela, das escolhas dela faz, não só na vida dela, mas na vida de quem está no seu entorno. Porque não é o que te acontece, é como você reage ao que te acontece, é como você se estrutura, né? E a gente precisa entender que é difícil alcançar nossos sonhos se constantemente eu continuar com o hábito destrutivo. Eu preciso tomar consciência. Eu preciso tomar consciência que aquele hábito que eu tenho não é legal, que não me leva aonde eu quero chegar. Então eu preciso fazer escolhas melhores e parar com as ilusões de acreditar que um dia eu faço, que vai aparecer o meu príncipe encantado, que meus amigos não gostam de mim. Porque se eu falo assim, meus amigos não gostam de mim, eu não preciso me esforçar para quando um amigo chama para estudar, eu não preciso ir. Ah, meu amigo não gosta de mim. Então essa crença, essa ilusão é um hábito ruim que eu tenho. E eu tenho que tomar consciência que para ter uma amizade eu tenho que pagar um preço. Para ter um relacionamento eu tenho que pagar um preço. Para ter um bom trabalho eu tenho que pagar um preço. Não tem como. Só que a gente foi, não sei em que momento que a sociedade que nós vivemos se perdeu no prazer. Tudo tem que ser prazeroso. Tudo tem que ser vida boa. E eu questiono, algum de vocês já viu algum crescimento da vida boa? Você já viu alguém evoluir na folga? A tendência é a pessoa ficar doente, triste, do mesmo jeito que se ela tivesse dinheiro, se ela tivesse um bom relacionamento. Porque é um conjunto, eu tenho que estar bem nos setores, eu preciso ter equilíbrio nesses setores. Quando eu tenho equilíbrio, eu tenho bem-estar, automaticamente eu vou estar feliz. E parar com as justificativas, toda vez. Lembrem bem, eu vou dar uma justificativa, eu paro e penso. Qual hábito que eu estou repetindo? A quem eu estou entregando o poder da minha escolha. Porque se eu falo assim, mas foi porque o pastor falou que é assim. Se é o pastor que falou, eu tiro a minha responsabilidade de olhar para aquele hábito. Se for o pai e a mãe que falou isso há 20, 30 anos atrás, você já não mora com os pais, já não está na casa dele, já mudou a rotina e você fica repetindo aquele hábito que sua mãe e seu pai faziam sem necessidade mais. Por puro falta de concentração, de atenção plena, de olhar que aquele hábito não pertence mais a você. E deixar ele ir não vai te fazer menos amado por seus pais. Então, a gente precisa evoluir, né? Que os comportamentos, a gente precisa prestar atenção, que os comportamentos destrutivos são uma parte universal da experiência humana. Ela faz parte do sistema. Então eu preciso ter consciência que isso existe. Só a partir do momento que eu reconheço a existência de um hábito, de alguma coisa que não me leva para o meu objetivo, que eu posso mudá-lo. Então por isso a importância da gente não falar, porque é fulano, fulano faz isso, Beltrano faz isso. Aquelas histórias que eu vivo contando. Porque isso tira o meu poder de ação, tira meu lado adulto de escolha. Tira eu olhar para mim com mais amor, com mais compaixão. Porque muitas vezes você faz o esforço, mas você mesmo faz o esforço, mas não se prepara para dar certo. E é um hábito isso, porque a gente é criado numa sociedade onde as coisas dão errado. Se você for feliz, você pode ser expulso do céu. E aí a gente só tem uma oportunidade de ir pro céu. Então eu não quero ser expulso do céu, eu não quero dinheiro, eu não quero ter sucesso, eu não quero reconhecer o meu valor, os meus esforços. Só que você está pagando um preço para isso, enquanto outras pessoas não estão. Vocês estão aqui na live, assistindo uma live, tipo 9 e pouco da noite, cansados, com um monte de coisa que poderiam estar fazendo, assistindo televisão, assistindo série, assistindo vídeo. Não, estou lá, vou lá para estudar, vou lá para evoluir, para entender o conceito que é o ser humano. Então, você tem condições e chances e possibilidades de ter muito mais resultado que outra pessoa que não está aqui. Não porque o que eu estou falando é a Vilma falando, mas porque isso traz neuroplasticidade para o seu cérebro, traz mais atenção plena. Você desperta gatilhos mentais para você olhar para determinadas coisas. Você começa a ver os seus hábitos, começa a observar mais e ter um lado mais crítico em relação a isso.
Não apenas justificar isso automaticamente como um autônomo sem poder de ação, como um robozinho programado para servir. E a gente ouviu isso desde pequeno. A gente ouviu, né? Muito obrigada. O tempo inteiro, tem que pedir, você tem que obedecer. Desde pequeno nós ouvimos isso, nós temos que obedecer. Então, quando eu mudo esse hábito, que eu não preciso mais obedecer, mas eu preciso ter autorresponsabilidade, o que é mais fácil? É mais fácil eu crer que a culpa foi dos meus pais, que foi da escola, que foi de algum abuso, né? É mais fácil. Mas eu posso acolher aquilo de forma harmoniosa e mudar a minha vida. E mudar meus próximos passos, deixar esses hábitos para trás. Porque o que é importante a gente entender? Toda vez que eu revejo um hábito, eu ressinto aquilo que eu vivi. Então, o perdoar, né? Eu não gosto de usar muito esse termo, mas o perdoar, o entender algo que aconteceu é pelo seu bem. Porque quanto mais você volta naquela história, mais você ressente a mesma coisa. Você revive aquilo. O seu cérebro não sabe identificar o que é realidade e o que é fantasia. Então, se despedir do passado e deixar ir. Sem ficar repetindo perdão, me desculpa, não. Seja sincero, desse momento eu tô colocando um ponto final nisso, eu peço perdão, acolho, agradeço, fechei a página, virou vida nova. Pra que voltar ali? Não dá pra reescrever o passado, só vamos no presente. Viver o presente pleno, olhar para si com autopresença. A gente coloca um fone de ouvido, sai pela vida, não sabe nem quem passa por você, não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Então, a importância de estar com a atenção plena, né? Então, a gente precisa estar com a atenção plena para a gente olhar esses hábitos destrutivos e não criar crenças para justificar continuar agindo daquela forma. Então, isso é muito importante porque faz com que a gente foque. Eu foco em meu bem-estar. Automaticamente, se todos nós focarmos cada um no seu bem-estar, a gente vai ter um mundo maravilhoso, onde as pessoas são diferentes, mas elas trabalham todas pro bem-estar. Porque se eu penso meu bem-estar, a Rosângela pensa o bem-estar dela, a Elaine pensa, o Alexandre pensa, o Kleber pensa, cada um desses vai estar cuidando de si. Ninguém precisa ficar se intrometendo na vida do outro. Ninguém precisa ser igual a ninguém. Todo mundo respeita o que cada um é. E um complementa o outro. A gente não é igual, nunca vai ser. Tá? Não importa a cor de pele, não importa a educação, o país, pode ser dois irmãos morando na mesma casa, tem casos de irmãos gêmeos que são estudados desde que nasceram e eles não são iguais, mesmo que aparentemente eles são iguais, por dentro eles não são iguais. Então a importância de a gente observar nossos hábitos e olhar para as justificativas que eu estou dando repetitivamente, porque a crença é só uma ilusão que você vai fazer em algum momento alguma mudança. A procrastinação vem disso. Que eu creio que amanhã eu começo, que eu creio que a hora que eu terminar o curso tal eu começo, que eu creio que se eu me separar do meu marido vai ficar melhor. Não adianta, porque a base da onde sai isso é você. Da onde parte essas informações é você. Então eu preciso tomar consciência que aquele hábito me faz mal e vai ser desconfortável sair dele. Eu vou precisar agir, vai me incomodar quando alguém falar, vai me tirar do sério. Eu não vou querer sair, meu cérebro não vai querer mudar. Mas eu tenho que entender o que eu ganho se eu sair daquele hábito. Isso é muito importante. Nosso cérebro precisa saber o que ele ganha quando ele muda um hábito. Para ele te ajudar a fazer a mudança, porque senão ele vai te puxar contra. Ele quer ficar, lembrem sempre, o cérebro quer o menor esforço e o maior prazer. Então, ficar no sofá sentado, assistindo TV, comendo pipoca, é o menor esforço e é o maior prazer. Mas se você tem um trabalho e você precisa cumprir um horário, ou você está trabalhando em home, mas precisa entregar alguma coisa, você vai ter que fazer um esforço de acordar mais cedo, de cumprir um horário. E é um esforço, gente. Eu falo porque eu faço também. Eu tenho dificuldade para mudar os hábitos, então eu tenho que estar com a atenção plena para poder ter o resultado. Eu ponho horário para fazer as coisas, eu defino, mas eu coloco momentos de prazer, momentos de relaxamento. Então a gente precisa entender. Entender que você tem o poder para mudar esses maus hábitos. E pode substituir por coisas melhores, mais fortalecedoras, que vão te dar... Já imaginou? Você parar de justificar e falar, poxa, eu escolhi fazer isso e hoje eu posso sair porque eu estou com dinheiro no bolso. Ah, hoje eu escolhi sair com os amigos e eu encontrei um paquera legal. Né? Oi, Vanessa, tudo bem? Carlos, Márcia, bem-vindos. Então, quando a gente entende esses processos, a gente se torna autor da vida.
A gente consegue estar muito mais presente, curtir mais. Se eu sair para curtir, eu vou sair para curtir. Qual que é a maior dificuldade de muitas mulheres? Elas idealizam que aquele cara que ela tá ficando com ela a primeira noite vai ser o príncipe encantado. Olha bem aqui que é um hábito na nossa vida, né? Nós temos um hábito de esperar o príncipe, o salvador. Ele vai salvar, ele vai pagar minhas contas, ele vai me amar, ele vai me dar prazer. Enfim, cada um tem uma expectativa em relação a um relacionamento. Mas entenda, eu não deixo as coisas acontecerem. Eu fico tentando controlar. Meu hábito de controle acaba destruindo a minha capacidade de curtir esse processo, de relaxar no processo, de ter mais presença, sabe? Aquele hábito, ele se repete tantas vezes que eu acabo não estando presente. Às vezes tem uma pessoa te paquerando. Gente, aconteceu um negócio muito legal algum tempo atrás. Nós fomos num restaurante lá no Shopping Eldorado, aqui em São Paulo. Não shopping que eu trabalhei lá bastante tempo, do lado no escritório, mas a gente foi lá comer um sushi e tal, e tinha as duas meninas que estavam comigo, solteiras, procurando namorado, o rapaz paquerando elas, as duas no celular. E aí eu falo, só faltava dar um chute na canela das duas pra ver o rapaz, tipo, puxando conversa e tal, e as duas ali no celular. Tá. Quer dizer, elas estavam presentes? Não estavam. Aí elas vão voltar pra casa e vão falar, poxa, não encontramos ninguém, só saímos tal. Foi legal? Foi, mas a gente queria conhecer gente nova tal. Como é que vai conhecer gente nova se eu tô presa na tela de um celular? Entende o que é hábito? Então, às vezes, eu tenho que deixar alguns hábitos de lado para escolhas melhores. Pra gente deixar a crença, ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, eu não preciso fazer nada, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu fico justificando isso, crendo nisso. Lembra? Justificativa igual a crença. Então, eu creio que eu estou fazendo, mas efetivamente eu não faço nada. Então, esse hábito é um hábito destrutivo, né? Então, a gente precisa entender como eu me sentiria se eu tivesse controle do que eu pretendo fazer e eu comece a colocar isso em ações práticas. O que eu preciso fazer? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Crie uma rotina melhor para que eu possa me adaptar. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com rotinas. Então, crie rotinas criativas. Não precisa ser todo dia. Toma café às 10, entra no computador às 11, faz live às 12. Não precisa. Você pode, hoje eu vou fazer uma live às 8 da manhã, vou tomar café lá na padaria do fulano de tal, mas de qualquer forma você tem uma rotina de fazer algumas coisas que precisam ser feitas e você faz. E você só vai te dar o prazer de sair para tomar café com outro, de se divertir, de passear, depois que você cumprir aquela tarefa. Assim você vai, a hora que você sair para cumprir, depois de cumprir a tarefa, você vai curtir mais o prazer de viver aquela experiência. Vocês concordam? Vocês conseguem entender isso? Então, dessa forma, vocês conseguem se surpreender e poder olhar para você e falar, olha, eu dei conta de fazer isso hoje. E só por hoje foi ótimo. Agora eu posso sair e tomar um cafezinho. Só tomar cuidado para depois não justificar assim. Olha bem o que é uma ilusão. A gente fala assim, ah, mas agora eu mereço tal coisa. Se o que você acha que você merece, você fez um esforço menor do que aquilo merece, então melhor mudar, né? Se eu fiz o esforço só de não comer pipoca hoje, mas foi só hoje, eu não consegui manter isso por 3 dias, por exemplo, eu não mereço receber nenhum prêmio. Então eu preciso ter essa análise, eu preciso olhar para mim e entender, se eu deixar de gastar na balada esse final de semana, semana que vem eu vou ter R$500, eu posso dar entrada, por exemplo, para comprar o carro dos meus sonhos. Então, quando eu entendo esse processo dos hábitos, eu começo a mudar as crenças. Porque os hábitos acabam criando ilusões que nos cegam. E é nesse momento que você está cego que é a hora que acontecem as falhas, é a hora que acontecem os abusos, é a hora que acontecem as coisas que você não tem controle. Então, a importância de você sempre estar em atenção presente, plena, vai fazer com que você pare de viver de ilusões, né? E a gente tem que pensar que a mudança de hábito é um efeito a longo prazo, porque eu paro de justificar as coisas, eu paro de sofrer por aquelas coisas, né? Porque quando eu falo assim, ai, mas eu queria tanto parar de comer doce, até parece que alguém vem com um revólver na sua cabeça e fala, vai comer doce agora, vai comer doce agora. Não, isso vem porque você não faz uma escolha melhor.
E isso é atenção. O que eu perco se eu fizer isso? Então eu não faço essas perguntas, eu só vou agindo por hábito. Então eu tenho que fazer mais questionamento sobre os meus hábitos, fazer mais questionamento das minhas justificativas, se elas são reais ou não. Claro, minha mãe tá doente, eu preciso visitá-la. Não é, aí já não é uma justificativa, né? É um motivo real. É diferente, eu tenho que entender o que é justificativo e o que é motivo. Eu tenho um motivo real para aquilo. Quando eu estou justificando, eu entro nas crenças. E eu crio o hábito de justificar toda hora. Ou eu crio o hábito de perseguir, ou eu crio o hábito de achar culpado, ou eu crio o hábito de denegrir alguém. São hábitos. E o pior, se você não presta atenção nos hábitos, você é engolido por eles. Então, a gente precisa estar atento nisso, que é importante isso. E no fundo, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. No fundo, todos nós sabemos que aquele hábito não vai nos levar onde a gente quer chegar. A não ser que você tenha alguma deficiência mental ou alguma coisa do tipo, né? Ou já tá num processo mental de doença, né? Ou de uma síndrome, alguma coisa aí, tem que buscar terapia. Mas vamos pensar que todos nós somos saudáveis. De uma maneira saudável, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Não dá para ser certo no momento e errado no outro. Ou você segue uma linha ou você não segue. Ah, obrigada, José. Boa noite. Então, quando a gente entende isso, fica muito mais fácil a gente ir pela linha que a gente quer. Porque você tá com a atenção plena. E o hábito que a gente vai tendo diariamente, isso vai se tornando parte da gente. Sem que a gente perceber, sem que a gente se dê conta. Então, às vezes, o nosso relacionamento, às vezes o nosso trabalho, às vezes a nossa vida vai entrando sempre nessa repetição, que daqui a pouco eu não consigo entender porque tá todo mundo se afastando, eu não consigo entender porque as coisas estão mudando, né? Então, são as minhas escolhas, e eu tenho atenção plena nas minhas escolhas, e eu vou tentando sempre arrumar. Mas cada pessoa tem a sua personalidade. A gente também tem que entender qual é a nossa personalidade. Não adianta eu querer ficar falando docinho, por exemplo, porque não é a minha personalidade. Eu não posso copiar alguém, né? Não adianta eu copiar alguém, porque eu não sou a outra pessoa. Eu preciso saber quais são as minhas características, a minha forma de ser. E se aquilo se adapta a outro ambiente, a outra coisa. Às vezes não se adapta e tá tudo bem. A gente vai procurar um lugar onde a gente tenha o melhor lugar de adaptação, mais fácil. E a gente saber identificar o que é certo e o que é errado é a nossa bússola moral, né? Não adianta. Se eu faço algo errado aqui, eu fiz algo errado. Aquilo pegou um carvão, se sujou. Então não tem como. Eu tenho que prestar atenção quantas vezes eu estou fazendo isso, né? E sempre que você faz algo que é empoderador, que é fazer escolhas melhores, tá com atenção plena no que você tá fazendo, você vai se sentir bem com você mesmo por ter conquistado aquela meta, aquele objetivo. Então coloque pequenas metas de superação dos seus hábitos dia a dia, para que você, a hora que você parar de ver tudo isso, você vai ter muito mais resultados. Então, a cada dia comemore essas conquistas. Eu tinha o hábito de roer unhas. Só por hoje eu vou continuar, vou conseguir me controlar. Eu vou perceber que eu estou fazendo o hábito. Mas eu vou só comer um pouquinho agora. Se eu vou comer só um pouquinho agora, eu já quebrei o certo. O que é certo é não comer. Eu escolhi não comer minha unha. Se eu escolhi e eu não estou me respeitando, eu quebrei a bússola moral. Se eu quebro a bússola moral, eu vou tentar justificar com a crença que amanhã eu paro. Só que amanhã eu continuo, depois de amanhã eu continuo. Olá, Francisca, boa noite, bem-vinda. Bianca, Ateliê Arte Sol. Então vamos lá, por que é tão difícil abandonar os hábitos destrutivos, tá? Pesquisas mostram que a maior razão pelo qual os hábitos são difíceis de mudar é que eles são comportamentos arraigados. São comportamentos repetitivos, tá? Eles foram repetitivamente colocados dentro de você, né? Quando você faz as coisas regularmente, repetitivamente, seus neurônios ficam condicionados a se tornar aquela ação, automaticamente. Por quê? Porque tem um processo mental chamado sinapse. E esse processo mental, ele vai fazer o quê? Ele corta caminho. Então vamos fazer um exemplo, né? Para mim, da minha sala para minha cozinha, eu tenho que passar por 2 quartos. Se fosse o cérebro com uma sinapse, ele pularia exatamente aqui da minha sala para a cozinha, para a resposta mais rápida do seu corpo.
Então, a gente precisa entender que existe um caminho neural que nos leva para aquilo, do tipo o hábito de comer a unha. É um caminho neural, ele já está ali registrado no seu cérebro. Para sair dele, você vai ter que fazer um esforço. Você vai ter que prestar atenção que você está fazendo uma escolha errada, racionalmente ter o desconforto de deixar de fazer como qualquer outro vício e tomar consciência da mudança que você está fazendo. Então é muito importante entender isso, tá? Que existe um processo biológico, um processo cientificamente comprovado que te dificulta sair desses hábitos. Por isso que eu preciso estar com o meu racional totalmente presente, porque senão eu vou fazer automaticamente e não vou estar atento ao que eu estou fazendo, né? A boa notícia é que tem como reprogramar. É um esforço? É um esforço, mas pode e é possível. Todos nós fazemos. Aqui no Método Manual a gente faz o tempo inteiro. Tem várias pessoas que a gente já fez mentoria, já ajudou a mudar hábitos, tanto de empresas como de pessoas, de famílias que eram destrutivos, eles estavam se autodestruindo, hoje são famílias harmoniosas, felizes, não são perfeitas porque não existe a perfeição, existe a complementação, um complementa o outro, um defeito com qualidade, com a evolução. Mas a gente não adianta buscar a perfeição, porque quando você tem um lar muito perfeito, gente, eu atendo criança assim, tem um lar muito perfeito, o pai com a mãe nunca briga. Olha, eu atendi uma pessoa ontem que foi assim, serve de exemplo para vocês, o pai com a mãe nunca brigaram. Ela tinha acho que 7, 8 anos. Do nada, os pais se separaram. Imagina o baque na cabeça dessa criança, né? Que nunca tinha visto o pai e a mãe brigar, nunca viram nenhuma coisa fora do normal ali dentro da casa, parecia tudo perfeito e harmonioso. Do nada, na cabeça da criança é do nada, porque ele não sabia o que estava acontecendo, não percebeu, né? O pai e a mãe se separam. Como é que fica a base dessa criança? Tudo que ela acredita vai por água abaixo. Então a gente precisa ser realista com os nossos filhos para parar de tratá-los como dementes. Crianças são muito espertas, elas são muito observadoras. Elas estão o tempo inteiro nos observando. Inclusive crianças especiais. Então a gente precisa estar atento a isso, tá ok? Então o primeiro passo, vamos agora às rotinas para a gente mudar os hábitos, né? E deixar de criar crenças ilusórias que justificam as nossas limitações. Primeiro hábito, primeira coisa que a gente, para mudar um hábito, seja honesto com você mesmo. Primeira coisa, porque você não precisa falar para terapeuta, eu sou telepata, então dificilmente você vai mentir para mim. Mas vamos pensar aqui do modo geral, tá? Eu vou dar um exemplo. Você fala assim, eu não roo unhas, eu estou controlando. Você está sendo honesto com você? Não, se eu não reconheço que eu tenho aquele hábito, eu não vou mudar. Se eu não fico atento ao processo presente, pô, já tô com o dedo na boca de novo. Segura. Isso me faz mal, vou fazer uma escolha melhor. Mas você tem que decidir. Enquanto você não decidir parar realmente de comer unha, não minta pra você. Você pode até comentar com as outras pessoas, não é o ideal. Lembra? A bússola moral tá ali, tanto pra você como pro outro. Você tá mentindo pra você, vai vir alguém que vai mentir pra você. Sua bússola moral tá desregulada. Então eu preciso entender que o que eu faço gera consequências da minha vida, das pessoas que vão chegar até mim. Então a mudança de hábito é necessária por causa disso. Então a primeira coisa é, eu tenho que identificar meus hábitos destrutivos. Eu tenho que ter atenção plena nos meus hábitos que não me levam onde eu quero ir. Isso é importante, tá? Entender que tem os traços de caráter. A gente faz análise aqui corporal para entender também quais são os bloqueios que estão no seu corpo, quais são os traumas que você tem registrado que te impedem de você estar na atenção presente. Às vezes a gente tem coisas que estão muito profundas e aí a gente precisa realmente de uma terapia. Sozinha a gente não consegue se costurar, porque é uma ferida profunda. Então eu tenho uma ferida profunda e grande, sozinha eu não vou me costurar. Não adianta comprar livro de autoajuda, não adianta fazer curso sozinho, não consegue no profundo, gente. Não consegue. Precisa que alguém ajude você a costurar aquilo. Não, sozinho não dá. Você até consegue, mas você vai ter que ter uma determinação e uma força muito grande. E normalmente aqui no Brasil, a nossa tendência é nós termos pessoas visuais e muito emotivas. Então, dificilmente você, sendo uma pessoa emotiva, né, e visual, vai conseguir se autocosturar naquela ferida que te dói, naquilo que te dói. Então a gente precisa entender quais são as nossas dores e como elas acontecem. Quando eu entendo, esse seria um manual de instrução, a gente pode tomar atitudes melhores e perceber quando está perdendo o controle de alguma coisa. Seja financeiro, do tipo, eu tenho o hábito de toda vez que eu faço um esforço, eu tenho que me recompensar o tempo inteiro. E aí eu acabo entrando em dívida.
Então eu preciso entender, peraí, eu tenho dinheiro para essa recompensa? Não, não tenho. Então hoje eu vou fazer um esforço maior para ter aquela recompensa do hábito que eu vou fazer para poder me recompensar. Vou ter que observar se eu mereço ou não. Porque a gente fica esperando o outro aprovar nossas coisas. Fica esperando o outro dizer que a gente merece ou não. Como o outro não diz, eu mesmo me aprovo. Para prazer, lembra, o cérebro nosso é rapidinho para dar justificativa. Então vamos ser sinceros. Não é bom admitir que você é viciado em alguma coisa destrutiva, mas é necessário você entender que tem aquele hábito, tá? E se é o hábito que você não consegue, admite que você tem aquela dificuldade, olhe para aquilo e vai buscar terapia, vai buscar ajuda. Porque tudo aquilo que eu nego, se eu tenho um hábito destrutivo e eu nego aquele hábito destrutivo, eu vou perder. Por quê? Porque se eu digo que não existe, não existe. É a mesma coisa eu falar, essa lâmpada não tá aqui. Ela tá ali, mas eu finjo que ela não tá. Tá tudo bem. Chega um ponto que o seu sistema, ele cria uma forma de não ver mais aquilo. Então a gente tem que entender o nosso poder, tá? É preciso ter coragem para ser honesto consigo mesmo. É preciso coragem de se olhar. Falar, eu fiz cretinice mesmo. Ou eu estou sendo muito bonzinho com os outros, não estou me amando, não estou me valorizando. Esse hábito não está me ajudando. Então eu preciso ter coragem de tomar atitudes, principalmente para o meu bem-estar. Para que eu possa sair de onde eu estou e ir para lugares onde eu encontre a felicidade e meu bem-estar. Porque se eu vivo para agradar os outros, quem vai me agradar? E a gente tem uma crença, né, que é aí um hábito de esperar que o outro nos valorize. Esperar que o outro dê valor a algo que ele não pediu. Quer ver um exemplo? Isso aconteceu, tá, gente, das terapias. Um cliente estava passeando com a namorada e a namorada olhou o relógio, ele achou o relógio lindo e tal, e estava chegando perto do dia dos namorados. Ele falou assim, agora eu já sei o que eu vou dar para ela. Foi lá, no outro momento, dentro do shopping, comprou o relógio e deu de presente para ela no dia dos namorados. Só que ela não usava o relógio. E ele foi ficando nervoso. Ele viu o relógio lá na caixa, daí ele falou assim, ele pensou assim, ela não gostou do relógio, não vou dar mais nada para ela, porque ela não dá valor às coisas que eu dou para ela. Só que ela não pediu o relógio. Então, o que ela viu? O relógio para ela era um momento de usar em lugares especiais, porque para ela aquele relógio é especial. Mas para ele, como ela não usava o tempo inteiro, para ele achava que ela estava menosprezando ele. Olha as loucuras de hábitos mentais que a gente tem. E a gente vai concatenando um monte de coisinha, acabaram brigando por causa do relógio. E no fim ela nem pediu o relógio. Boa noite, Sônia, bem-vinda. Então, a gente começa a entender isso, tá? Então é importante. Entender que vincule a dor a hábitos destrutivos e prazer a hábitos construtivos. Então, por exemplo, hábito de reclamar é um hábito ruim. Isso é ruim. Toma consciência que isso é ruim. E aí, o que me capacita? Quando eu não estou reclamando, eu estou agindo para mudar alguma coisa. Quando eu consigo mudar alguma coisa, eu me realizo, sinto bem. Eu fui capaz de fazer essa mudança. Então, isso é muito importante, ok? Então, lembre, eu tenho que treinar os pontos positivos, em vez de ficar focando nos negativos. Vou justificar alguma coisa negativa? Toma consciência e faz escolhas melhores, ok? E aí, uma coisa que a gente sempre põe aqui é faça um desafio a você mesmo. E às vezes a gente faz aqui como terapeuta desafio aos nossos clientes para que eles tenham um compromisso de mudar algumas coisas. Então, por exemplo, eu faço um compromisso de parar de reclamar do meu marido durante 30 dias. Vou só observar as qualidades dele. Normalmente eu tenho casos de pessoas que sofreram com a pandemia que o casal se acertou depois e falou, Vilma, você sabe que depois que eu comecei a fazer exercício com você, comecei a olhar umas coisas que ele faz que eu até gosto. E aí foi indo, no fim os dois estão super bem, tão bem até hoje. Então, quer dizer, são coisas que a gente... É o hábito, gente. É o hábito de reclamar, o hábito que todo mundo tem de reclamar do marido. Se todo mundo tem o hábito, isso que é o pior ainda, porque é a consciência coletiva. Todo mundo reclama do marido. Se eu não reclamar, eu vou estar fora das amigas lá, da fofoca das amigas. Só que eu tenho um casamento legal, então eu tenho que aprender a valorizar isso, né? Eu tenho um trabalho legal, eu tenho que aprender a valorizar isso. E muitas vezes a gente, por hábito, por ver outro reclamando, a gente até fala coisas que depois fala assim, nossa, mas eu falei isso. Às vezes falou e nem se deu conta, então é importante, tá? Então, a parte mais difícil de se desenvolver um novo hábito está logo no começo. É no começo, é a largada. Queimou a largada, normalmente, tudo isso que acontece. Porque exige mais disciplina, exige mais força de vontade para mudar um hábito.
Mas ao ponto que você vai continuando o processo, aquilo vai se tornando prazeroso. E a hora que você vê, já criou uma nova sinapse em cima daquela antiga e o seu cérebro vai trabalhar automaticamente. Então é como uma roda d'água. Todo o primeiro processo de encher o caneco e a roda começar a virar é um processo, tá? Eu tenho que entender isso. Então, a gente entender isso e comece a ter gostado da responsabilidade de ser adulta, de fazer escolhas por você, de maneira mais racional, de maneira mais consciente, poder comemorar os seus resultados. Então, é muito interessante quando você está em total presença, né, em vida presente, sem ficar julgando, justificando. É maravilhoso, porque você começa a olhar detalhes da vida, um pôr do sol, uma árvore, um pássaro, você ouve, você sai da internet um pouco, você começa a ter mais qualidade de vida e é automaticamente prazer, né? Então, entender que é importante a gente destruir essas coisas que a gente tem e identificar, anota, tá? E aqui eu vou dar alguns hábitos que ajudam muito você a ter isso. Primeiro, falar de autodomínio. Usar sempre 3 hábitos que te dão autodomínio. Comece a identificar 3 hábitos que te dão autodomínio. Ah, eu consegui hoje não roer a unha. Oh, que legal, eu consegui. Respira, recebe isso, sabe? Comemora com você essa conquista. Então, sempre use 3 vezes por dia, aliás, durante o dia, 3 hábitos que você está mostrando que você tem autodomínio. 3 hábitos que tratam de relações com outras pessoas, que você teve domínio. Vou dar um exemplo. Às vezes uma pessoa se alterou com você e tudo mais. Você olha e você decide se você discute ou não. Simples assim. Porque não adianta. Quando uma pessoa tem uma ideia, um hábito de discutir, de querer pôr a ideia dela e quiser te sabotar, ela vai te sabotar. Então, quanto mais você falar, mais você vai dar pano para manga para aquela situação. Então, eu preciso entender essa guerra de poder para ver quem tá certo e quem tá errado. Quem ganha geralmente é quem tem mais poder. Não adianta. Eu quero ter poder, vou brigar com o meu chefe, mas ele é meu chefe. Se ele quiser, ele me manda embora. Quer ter o poder do seu chefe? Trabalhe para chegar na posição dele. Estude o que ele estudou, faça o processo que ele fez. Só que as pessoas querem cortar caminho por hábito, achar que pode enfrentar, que vai disputar, pode até ganhar, mas o seu relógio biológico e o seu relógio moral vão pagar o preço, tá? E a outra coisa, para a gente finalizar, antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los a participar da jornada Seja Autor da Sua Vida, tá? A gente vai começar semana que vem, são lives online, tá na bio o endereço nosso do link, né, para quem quiser participar. Vão ter dicas, lives como hoje, só que aí vão ser interativas, né, onde as pessoas perguntam, a gente vai respondendo via Zoom. E para que a gente possa ter mais autoconhecimento, consiga lidar com esses hábitos, aí a gente vai criar estratégias para cada hábito. Então é um segurar pela mão para a gente ir, né? Então, se você gostou dessa live, quer conhecer mais sobre autoconhecimento, sobre como melhorar sua qualidade de vida, como lidar com as emoções, como escolher como agir, clica lá no link da bio, entra no grupo do WhatsApp, que semana que vem a gente vai estar passando os links do Zoom, tá? Para que você venha participar da próxima palestra que a gente vai estar dando, a próxima live via Zoom, tá? Então, e o último detalhe, a última dica que a gente vai estar dando só diz respeito a você mesmo. Entender que tratar essa renovação, esses hábitos e essas justificativas é um compromisso com você. Não é com a Vilma, não é com o seu companheiro, companheira, não é com o seu trabalho, não é com o pai nem com a mãe. É um compromisso com você, que você assume para que você tenha qualidade de vida, para que você seja o autor da sua vida, para que você não dependa da aprovação de ninguém para ser alguém, que você não dependa de pertencer a alguma coisa para se sentir humano. É bom ter amigos? É excelente, faz bem danado. Mas melhor que ter amigos é ter amor próprio. É saber o que você é bom. É saber quais são as suas limitações. Quais são as crenças, os hábitos que você tem e que não fazem mais sentido, que você pode fazer escolhas melhores. Compartilhe essa live com quem você gostou. Eu agradeço a todos vocês que passaram por aqui. Eu acredito que tem muita gente precisando entender essa questão dos hábitos e parar de usar a palavra crença para justificar seus hábitos, porque eu fico numa zona de conforto quando eu falo que aquilo é uma crença. Não preciso mudar nada. É a mesma coisa quando alguém fala, mas eu tenho tal doença, e fica acomodado. Não tenho, entenda que cada um com o seu processo terapêutico, doença, tem que tomar medicamento, tudo certinho. Mas eu preciso de exercício físico. Vou dar um exemplo. Eu fiz bariátrica.
né? Eu preciso de exercício físico, tô tomando meus remédios. Não tomo remédio direito, não faço exercício físico. E fico mentindo que eu estou fazendo. Aí eu justifico, mas é porque eu fiz a bariátrica, eu tô me sentindo fraca. Ok, mas você tomou medicamento? Você fez exercício físico? Não. Então eu preciso entender isso para que eu possa ir superando. Então vamos nos tornar responsáveis para que a gente seja pessoas mais alegres, mais realizadas e principalmente mais no controle das nossas vidas. Um grande beijo no coração de vocês. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Quem puder, segue o grupo lá para participar via Zoom. Até, gente. Um abraço. Gratidão.